Olá, eu quero falar hoje como se formam as emoções, como se estrutura a emoção humana dentro do seu espírito, da sua mente, do seu ser. Quero dizer que as emoções passam por 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio neurobiológico. Nesse estágio, quando a criança, no seu período pré-natal, dentro da barriga da mãe, ainda é um feto em formação, ela dentro da 8ª a 12ª semana começa a estruturar o tronco encefálico para a formação do sistema límbico, por onde vão passar as informações de emoção para que haja a leitura e interpretação do mundo externo. A partir da 24ª à 30ª semana, a criança começa a perceber o toque, som, luz, alteração de humor da mãe, pode perceber estresse por causa das brigas dos pais do lado de fora. O segundo nível de formação das emoções dentro do homem é o nível psicológico. Acontece após o nascimento, principalmente do 2º ao 6º mês, a criança começa a apresentar emoções como tristeza, alegria, medo, interesse pelas coisas. Do 1º ao 2º ano, ela começa a apresentar as emoções sociais, do orgulho, da vergonha, do ciúme, o egocentrismo. Também, de 3 a 5 anos de idade, começa a apresentar as emoções morais, como o sentimento de culpa, sentimento de honra, de cuidar dos outros. E de 7 a 12 anos, a criança já está com seu lobo pré-frontal em amadurecimento, chegando a terminar a formação da sua personalidade e amadurecer essas emoções básicas primitivas. Nesse período, muita coisa que acontece dentro do setor familiar, do seio familiar, como as brigas do casal, ou as alegrias, tudo isso gera influências e marcam fortemente a personalidade e a estruturação mental e emocional, sentimental desta criança. A terceira fase da formação das emoções dentro do homem é a fase bíblico-teológica, ou como a Bíblia fala sobre este tema. Na formação neurobiológica, a ciência diz que começa na fase pré-natal. Na formação psicológica, começa após o nascimento. E nesse entendimento bíblico-teológico, começa antes de o feto existir. Vamos ver então o que diz a Bíblia, Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Então, antes que haja alguma coisa, Deus já sabe qual é a emoção que vai nos dominar. Qual é a área de nossas emoções que vai precisar ser controlada. E Ele já sabe quem vai ser antes de existir. Segunda coisa é que começa também pelo coração. A primeira coisa a ser feita é o coração, a estrutura emocional. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aqui o coração é representação do centro da pessoa, representando a integralidade da pessoa. Ali começam as suas emoções, essa formação do coração. Por fim, a Bíblia diz ainda que nesse nível bíblico teológico há a estruturação física, o corpo que está em formação. Salmo 139, versículos 13 a 16. Pois tu formaste os meus rins e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então veja que agora a estruturação do coração surge intrauterinamente. Também a formação física do corpo está em processo, precisando desses 9 meses para chegar ao seu final. E Deus já sabe tudo, entretecendo no ventre da mãe, sabendo a formação desses ossos, vendo a substância ainda informe no útero e tendo escrito um livro com a história
da vida dessa pessoa após o nascimento. Outra coisa também interessante que diz a Bíblia nesse nível bíblico teológico é Salmo 22, 9 e 10. Mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Nos teus braços fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Ou seja, quem faz nascer é Deus. Há uma geração no útero, mas se Deus não preservar, ele não nasce. Então é Deus que joga para fora. É Deus que faz nascer. Quando ele não quer que nasça, ele faz morrer dentro do útero. Outra coisa importante é que não é somente emoção. Dentro do útero, na parte embrionária, Deus dá forma às emoções, Deus dá forma ao físico, formando o corpo, e por fim também Deus dá forma ao espírito. Tudo acontece dentro do útero. Zacarias 12:1, a palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que formou o espírito do homem dentro dele. O que queremos dizer com isso? Não é tudo somente emoção. Deus então coloca a emoção no coração. Ele forma o físico, o corpo, e por fim, ao tirar de dentro da madre, ele dá o espírito, porque terminou de formar o espírito do homem dentro dele. Então, não há dúvida de que Deus forma toda a estrutura da pessoa de forma completa na fase pré-natal. Ele dá emoções a um coração com sentimento, ele dá um corpo para esse coração com sentimento, e por fim, ele põe o espírito, não o seu espírito, mas o espírito humano dentro dele, ainda na gestação. E ao sair, então, esse homem está pronto com suas emoções, que não foram ainda afetadas pelas maldades externas. Agora ele vai conviver e viver, amadurecendo essas emoções e ressignificando isso. Se ele não tem uma vida piedosa, se ele não tem um encontro com Deus para controlar esta vida, essas emoções passam a ser emoções corrompidas e deturpadas. Então ele não consegue reagir às dificuldades de forma racional. Tudo ele quer agir por forma emotiva. E as suas emoções estão corrompidas e por isso ele não age de forma positiva. Ainda aqui, aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20, diz que a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Salvador, as suas emoções devem ser controladas pelo Espírito Santo. Gálatas 2, 19 e 20. Pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que a pessoa tem um encontro com Jesus, as suas emoções são controladas por esse novo eu, o eu de Cristo em nós. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Ele nos dá um novo coração e um novo espírito para andarmos em novidade de vida, para não fazermos tudo só por emoção, porque somos responsáveis por nossas atitudes. Ezequiel 36, 26 e 27. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis as minhas ordenanças e as observareis. Ou seja, como não vamos obedecer somente nossos instintos emocionais? Quando estivermos cheios do Espírito, quando nós tivermos um novo coração, não aquele primeiro coração do velho nascimento, mas de um novo nascimento. E também quando tivermos um novo Espírito, não o Espírito que foi criado dentro do útero, mas o Espírito foi criado pela água e pelo Espírito no novo nascimento. E a partir do momento que temos um novo coração e um novo Espírito, ele põe o Espírito Santo em nós, para que podemos ter força para controlar as nossas velhas emoções. E isso significa que, mesmo a partir do novo nascimento, não anula as velhas emoções. Elas passarão a ser controladas pelo novo coração, pela nova mente, o novo Espírito e o Espírito de Deus que estará sempre dentro de nós. Isso fará com que vivamos uma vida melhor quando formos controlados pelo Espírito Santo, com nossa nova mente renovada, como disse Paulo aos Romanos, capítulo 12, renovando a nossa mente para saber a boa, perfeita e santa vontade de Deus, e boa vontade de Deus. É isso, obrigado, Deus continue abençoando.